Olá, que bom poder falar um pouco com você hoje. Eu quero abordar um tema sobre o qual normalmente nós evitamos refletir, que é justamente o tema da crise. Ninguém gosta de crise porque ela nos tira da normalidade da nossa vida, da acomodação, do sossego. Seja uma crise econômica, uma crise nos relacionamentos, uma crise por causa de uma enfermidade, ou mesmo a crise de fé. Depende, na verdade, de como nós olhamos para um momento de crise. Ela pode gerar ansiedade ou desespero. Por outro lado, ela também pode nos levar a novas oportunidades, a momentos preciosos da nossa vida. Eu quero refletir com você a partir do livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 4. Tiago, ele escreve essa carta para pessoas que estão fugindo, pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então preste atenção ao que Tiago diz na sua carta. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As crises, elas acompanham o ser humano ao longo de toda a sua história. Cedo ou tarde, todos temos que passar por elas. No entanto, a palavra crise, ela tem 5 letras e eu quero convidar você a refletirmos a partir de novas palavras, de novos conceitos. Crescimento, resolução, identidade, segurança e a letra E, escolhas. O meu desafio hoje é que nós possamos olhar para essas palavras à luz da carta de Tiago como um caminho de enfrentamento, de resolução para a nossa vida. Então começamos com a primeira letra C, que convido a pensarmos a partir de crescimento. Bom, em primeiro lugar, as lutas ou provações, elas precisam ser acolhidas com uma atitude de alegria. Ora, pode parecer estranho para você, mas esse conselho de Tiago, na verdade, funciona como se fosse um remédio. A alegria no meio da crise tem o mesmo efeito que um oásis no meio do deserto. Representa alívio, refrigério, novidade. Mais do que isso, a alegria ela antecipa e predispõe a nossa mente, o nosso coração, para podermos crescer, amadurecer em nossa vida. A atitude na alegria, ela sempre é mais ou menos assim: o que eu posso aprender nesse momento difícil da minha vida? Ou como eu posso encarar da melhor forma essa situação que eu estou vivendo? Meditando então nesse texto bíblico, você poderá ver que as crises, elas são nossas melhores oportunidades de crescimento, sobretudo se nós fazemos isso na comunhão e na caminhada com Deus. A segunda letra, a letra R, nos lembra da palavra resolução. Uma crise também é um momento de resolução ou de decisão. Você precisa decidir que postura você irá tomar diante dos períodos difíceis pelos quais você passa em sua vida. Resignação é uma possibilidade, ou aprendizado e crescimento. Sabe que você pode contar com o amor de Jesus, com a proteção de Deus, com o consolo do Espírito Santo. Essa realidade, né, da presença de Deus poderá produzir em você uma atitude positiva em relação à vida. Frequentemente a Bíblia nos chama justamente a perseverar, a insistir, a permanecer firmes diante das crises. Por quê? Porque a aprovação da fé produz a perseverança.
É isso que diz, né, Tiago no versículo 3. Jesus também nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. A terceira letra I nos traz a palavra identidade. É justamente nos momentos mais difíceis da vida que conhecemos melhor as pessoas e a nós mesmos. Precisamos, nesses momentos, identificar e acolher os nossos sentimentos e as nossas emoções e pedir a Deus que tome conta da nossa vida emocional. Não sejamos controlados por nossas emoções, mas que elas nos ajudem a entender quem realmente somos, para que tenhamos condições de promover mudanças autênticas em nosso ser. Tiago diz que as crises devem nos levar a uma maior clareza dessa identidade. Ele escreve no versículo 4, para que sejais maduros e completos, não faltando em coisa alguma. Na região do Cerrado brasileiro, todos os anos um milagre acontece. Na época da seca, florescem incontáveis espécies de bromélias. Essas flores desafiam o próprio ambiente no qual elas vivem. Elas aproveitam o tempo das chuvas, armazenam a água no caule e nas folhas, e assim podem passar pelos momentos de estiagem com vitalidade. Flores coloridas, perfume, folhas verdes em abundância. Nós precisamos aprender a ser como essas flores que, num ambiente desfavorável, insistem em ser diferentes na paisagem. Integridade e maturidade são construídas justamente no meio da crise do deserto. A letra S, quarta letra, nos traz outra palavra, que é segurança. Em um momento da caminhada de Jesus com os seus discípulos, eles estavam em um barco de pescadores no Mar da Galileia. O mar ficou revolto, as ondas começaram a jogar o barco de um lado para o outro. Os discípulos ficaram apavorados e eles então gritam, clamam a Jesus: Jesus, nos salva! Se você estivesse naquele barco, você teria experimentado, como os discípulos, uma sensação de plena segurança. Afinal, quando tudo estava fora de controle, Jesus, com voz suave, mas com cheia de autoridade, diz: acalma-te, acalma-te, e o mar acalmou. É bom saber que depois da tempestade vem a bonança, não é mesmo? Você certamente já ouviu esse ditado popular alguma vez. Mas essa mensagem também está presente nos Salmos. No Salmo de número 30, versículo 5, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Saiba que nós podemos encontrar segurança nos braços do Pai, sabendo que, apesar das lutas, apesar das perseguições, de sofrimento ou de dor, podemos estar com Deus em qualquer momento da nossa vida. E, por último, a letra E, que nos faz lembrar da palavra escolha. Escolhas são algo que nós fazemos o tempo todo, mesmo em momentos de crise. Então, relembrando um pouquinho sobre o que eu falei hoje, quem sabe você pode alistar escolhas para fazer durante a sua vida, especialmente em momentos difíceis. Primeiro, escolher encarar a crise como uma oportunidade de crescimento. Inclusive, suportando as provações com alegria contagiante. As provações são momentos extraordinários para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Segundo, escolher perseverar, sabendo que Deus está no controle. Se as crises elas são inevitáveis, por outro lado, nós também temos a certeza de que Deus está do nosso lado, de que Deus está conosco. Então, escolha perseverar. Terceiro, escolha buscar uma identidade cristã autêntica, completa, enfrentando com dignidade a crise ou a dificuldade. Em quarto lugar, escolha correr para os braços de Deus, que nos garante segurança. Ele nos oferece, sobretudo, a salvação através de Jesus Cristo. Por isso, faça essa escolha, corra para os braços do Pai.
Assim, termino essa reflexão deixando um desafio para você. O que Deus quer te ensinar nesse momento da sua vida? O que Ele deseja refinar no seu caráter e na sua identidade? Pense sobre isso. Assim, que Deus te abençoe.